Paz do Senhor, queridos. Hoje vamos falar sobre a Bíblia. Aqui, ó. Nós vamos pregar há 40 minutos. Na verdade, a oportunidade eu vou escolher a 20 até chegar até aqui, na verdade, os minutos até chegar 20 e 10. OK? Isso daí é para adultos. Vamos começar. Deixa eu escolher. Abacuque até Sofonias. Até o capítulo de Sofonias de número 2. Vamos começar. A iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos do caldeus. A intercessão do profeta. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, eu clamarei, eu. E tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o lítigo. Por esta causa, a lei se afrouxa e a ciência nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não cresceis quando vós contada. Porque eis que suscito o caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é dela mesma, sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão com águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos com areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder aos seus deuses. Não és tu deste sempre ó Senhor, meu Deus, santo. Nós não morreremos, o Senhor para juízo puseste. E tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação. Não podes contemplar, porque, pois, olhas
para os que procedem a leis vossamente, e calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes no mar, como os répteis que não tem os que governe. Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua opção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Os caledeus serão castigados ao seu turno. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal por um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: aí daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te não a morder, e não desespertarão os que hão de abalar, e não lhes servirá de tu de despojo, visto como despojaste muitas nações, como todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Aí daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha da que nasce para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá o madeiramento. Aí daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem o Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez.
serás fato de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e se como um circunciso o cálice de mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra. A cidade e todos os seus moradores que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira para o que artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Aí daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante de toda a terra. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temia. Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos notificar irá lembrar-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Selá, a sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estavam com o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram estimados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é o seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midã tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado contra os ribeiros? Foi a tua ira, ou contra o mar? Foi teu furor para que andasses montando sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas.
andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos. Até o pescoço, Selá, tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo meu ventre se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja futuro na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzindo mantimentos, as ovelhas amalhadas sejam arrebentadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Bem, gente, chegamos a Sofonias 1. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor. Vinda a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarais, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com ímpios, e exterminarei homens de cima da terra, disse o Senhor dos Exércitos, e estenderei a minha mão contra o Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome que Martins com sacerdotes, e os que sobre telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cate diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e enganam a casa dos senhores.
Eu vou ler até no ponto onde fica são destruídos. Vamos lá. Prestem atenção, ouviram? Então se distraem, olhem para cá. Tchauzinho, a minha bateria já vai acabar.